Meu nome é Renato Emerson dos Santos, eu sou professor do IPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu coordeno um núcleo que é chamado NEGRAN, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um processo que ocorre uma parte da área central da cidade do Rio de Janeiro, que compreende a zona portuária, Morro da Providência e uma parte da Praça 11, Central do Brasil, enfim, essa parte da área central do Rio de Janeiro, que é reivindicada pelo movimento negro contemporâneo como Pequena África, que é um processo, enfim, dois processos combinados, na verdade, que eu chamo de branqueamento do território e, por outro lado, disputa de lugar. Essa região tem essa nomeação de Pequena África, que é uma nomeação não dada pelo movimento negro contemporâneo. Na verdade, essa construção deriva de uma nomeação dada por Heitor dos Prazeres, que foi um artista, compositor e pintor do começo do século passado, do começo do século XX, que chamou aquela região de Pequena África pela forte concentração, presença e importância da população negra naquela região. Essa nomeação vem sendo reivindicada pelo movimento negro contemporâneo, chamando aquela região de Pequena África, pela importância que aquela região tem para a memória negra, da população brasileira, não só que vive na região, mas de toda a população negra do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Aquela região é a região que abriga o Cais do Valongo, que foi o porto de chegada de africanos sequestrados, traficados para serem escravizados aqui, não só no Rio de Janeiro, mas o principal porto das Américas, o que mais chegou gente para sofrer esse que foi uma das maiores violências da história recente da humanidade, dos últimos séculos da nossa humanidade, se não talvez o maior de toda a história da humanidade. Mas, por outro lado, também é um lugar de agência, guarda patrimônios importantes para rememorar as lutas, não só pela libertação, pela liberdade dessas populações que foram escravizadas, mas no pós-escravidão também é um lugar de construção, é um lugar da criatividade. Falar dessa região, que vem sendo reivindicada como Pequena África, é falar, por outro lado, de branqueamento do território, que é um conceito que eu venho construindo no diálogo com antropólogos e historiadores que falam desse projeto que o nosso país teve e que é muito silenciado no nosso processo de formação escolar, que foi o projeto de branqueamento da população. Esse país, o Brasil, teve durante algum tempo um projeto de extermínio das populações não brancas. Era um país cujas elites desejavam que fosse um país branco. Esse projeto de branqueamento da população, ele tem uma dimensão territorial. Ele não era apenas um projeto de transformação da composição populacional. Ele era um projeto de transformação dessa composição em espaços. Por isso, a gente tem, por exemplo, a importação de imigrantes, o assentamento de imigrantes brancos em diversos lugares e regiões do nosso país, mas era também um processo de branqueamento das nossas matrizes culturais, a imposição das matrizes culturais branco-eurocêntricas, em detrimento das matrizes culturais negras, negro-africanas e indígenas também, e é o branqueamento do próprio imaginário sobre os lugares. Eu chamo de branqueamento da imagem dos lugares. As nossas histórias territoriais são contadas a partir da chegada do branco, com a invisibilização da presença de populações não brancas, de negros e indígenas. Portanto, esse conceito de branqueamento do território que eu chamo a atenção, o que eu proponho, ele é um conceito que tem três vertentes: o branqueamento da composição da população, o branqueamento da imagem e o branqueamento cultural do território. Ora, é isso que se vê naquela região em diversos momentos da história. Então, grupos que lutaram contra essas remoções, grupos que lutam contra essa transformação da região, dos bairros da região, Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Praça 11 em Porto Maravilha, são grupos que fazem disputas de lugar, que têm protagonismo, e esse protagonismo é o protagonismo do território. Portanto, a Pequena África é um território, e esse território é um território negro da cidade do Rio de Janeiro.